Perfeito. Então, acho que vocês estão me vendo já, né? Posso começar. Só um minutinho, professora. Só um instante para ela me apresentar. Pronto. Nós, a partir desse momento, estamos gravando o nosso curso. Novamente, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Sheila Raquel, eu sou jornalista e pesquisadora em saúde digital. E é com muita satisfação que nós recebemos todos e todas aqui hoje para mais um momento que vai de 14, né, um pouco depois das 14, até as 19 horas, com uma programação bastante intensa e rica em conteúdo sobre saúde digital, certo? Nós vamos começar com a professora Cláudia Moro, em seguida nós teremos o doutor Eduardo Cordioli, depois nós teremos um painel muito interessante a respeito do papel das startups, né, na inovação em saúde digital. E nós encerraremos a nossa programação com uma mesa redonda, com a participação da presidente da Abrasco, do presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, entre outros nomes relevantes na área de saúde digital. Então, para começar a nossa tarde, nós recebemos aqui a professora doutora Cláudia Maria Cabral Moro Barra, que possui graduação, mestrado e doutorado em engenharia elétrica, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem experiência na área de engenharia biomédica e ciências da computação, e hoje a professora Cláudia vai conversar conosco sobre o papel da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e o desafio para a implantação das intervenções em saúde digital. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda. Nós combinamos que, ao final da sua fala, nós teremos 10 minutinhos para perguntas, e a palavra está com a senhora. Boa tarde, desculpa só eu ter querido começar a falar, eu já vou compartilhar antes aqui, a gente fica, às vezes, um pouco... Vocês estão me enxergando a minha apresentação, né? Sim, sim. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Larissa, o grupo todo de pesquisadores, doutora Dorico, professora Ivana, pela organização e pela possibilidade de participação nesse curso, que eu acho que foi ontem fantástico, né? Os temas que foram abordados e tão importantes dentro desse universo que a gente vem trabalhando. E dentro do que me cabe aqui, né, a SBIS e o desafio para a implantação das intervenções em saúde digital, nós resolvemos fazer um recorte, que é um dos pontos que a SBIS vem tentando trabalhar e se organizar, que é a parte da avaliação das intervenções em saúde digital. Então, é um enorme prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que nós estamos construindo e fico bem aberta que as perguntas sejam de críticas, comentários que a gente possa fazer ao longo disso. Então, rapidamente, eu sou professora na PUC do Paraná, nós temos um programa de pós-graduação em tecnologia em saúde, e dentro desse programa a gente tem a linha de pesquisa de informática em saúde, e eu particularmente atuo no laboratório, no HiLab, que é Health Artificial Intelligence Lab, com foco de extração de informação de textos clínicos com processamento de linguagem natural, mineração de processos, para acompanhamento de linha de cuidado e engajamento de pacientes, usando diretrizes clínicas, toda essa parte, né, de transformação digital da saúde, para que a gente possa realmente ter uma saúde baseada em valor, acompanhar a jornada do paciente e realmente foque na saúde e promoção, né, de bem-estar, que é o nosso objetivo dentro da saúde digital.
E hoje, aqui, eu estou trazendo um pouco da minha visão pessoal sobre a avaliação de sistemas de intervenções em saúde digital, representando a SBIS, e com todo o aprendizado que a gente teve ao longo desses últimos anos, né, como pesquisadora, professora, desenvolvendo intervenções de saúde digital, desenvolvendo, né, o que a gente chamava, até pouco tempo atrás, sistemas de apoio à decisão. E quando... então, o nosso objetivo aqui é trabalhar com o foco, né, da avaliação. O que é essa avaliação de saúde digital, das intervenções, trazer um pouquinho do histórico, como que nós, né, chegamos até esse universo, o que a Organização Mundial de Saúde tem discutido nesse tema, e como que é o papel da SBIS, o que a gente, como Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, se dispõe a construir e a colaborar com vocês, e com a sociedade como um todo, né? Então, existem aqui dois pontos, né, que quando a gente fala em avaliação, é muito importante a gente discutir. Primeiro, é o ponto que todas as intervenções, todas as soluções, né, que são desenvolvidas na área de saúde digital, elas precisam de avaliação. E essa, principalmente essa área, né, quando a gente fala nos desenvolvedores, não de áreas interdisciplinares, como são grupos do Larissa, como são grupos de pesquisas, que têm essa visão muito clara da saúde, têm a visão dessas intervenções, elas... quando a gente fala na área de computação, propriamente dito, se faz uma avaliação, mas não uma avaliação considerando isso uma intervenção de saúde digital. Então, essa a gente acaba enxergando algumas avaliações, ou é uma validação, né, se contém o que precisava, na área de processamento de linguagem natural e toda machine learning, inteligência artificial, a gente faz muita coisa voltada à acurácia, à precisão do meu sistema. Então, nós trabalhamos em cima de um conjunto de avaliação muito voltado à própria aplicação, mas não como isso numa intervenção de saúde, tá? Então, acho que esse é um ponto, é uma mudança que nós precisamos começar a definir o que fazer e como fazer, né? Então, se fala muito, eu avaliei o sistema, eu avaliei a usabilidade, avaliei a acurácia, então a gente acaba trabalhando em pontos muito específicos. E dentro desse universo, há alguns anos, a Sociedade, né, Internacional de Informática Médica, a International Medical, a IME, então ela já tem um grupo de trabalho, que é um grupo que vem buscando definições e colaborações para como fazer essa avaliação, né? E isso eles foram construindo ao longo dos últimos anos. 2004, eles começaram a trabalhar no Good Electronic Health Record, de quais seriam as considerações e o que se deveria ser avaliado no sistema. Isso foi publicado, isso começou no Congresso Mundial de Informática Médica, o MOEDINFO, em 2004. Em 2010, no mesmo, né, no Congresso, foi feita uma reunião. Em 2012, eles publicam um artigo trazendo os itens todos desses. Em paralelo com essa parte de avaliação, a IMEA também tem a International Medical Informatics Association, tem um grupo de trabalho
que é voltado para a avaliação, e foi esse grupo de trabalho, efetivamente, que construiu todo esse arcabouço de avaliação mais voltada, né, ao que um prontuário deve ter, ao que um sistema de informação deve conter. Esse grupo, eles trabalham no que eles chamam Context Sensitive Health Informatics, que é um grupo que faz uma avaliação dentro de contextos. Então, a avaliação das intervenções de saúde digital, elas são feitas considerando o contexto, né, sociotécnico, as abordagens de fatores humanos e sociotécnicos. Então, esse grupo, ela é uma evolução do grupo de trabalho que era Human Factors Health Informatics, né? Então, informática em saúde baseada em fatores humanos. Então, trazia esse universo todo dentro dessa avaliação, né, dos sistemas de saúde. Então, o foco, né, como eu disse ali, né, em 2004, começa a ser definidos então, qual é a efetividade, a eficácia, a qualidade da informação, os impactos da aplicação, isso vem sendo definido aí nesses últimos 15 anos, mas de uma forma ainda não tão da aplicação da intervenção propriamente dita. Né? Em paralelo, a própria ISO, né, a ISO, International Standard Organization, ela tem um universo de normas para avaliação de sistemas, dessas intervenções. Aqui eles chamam Information Systems. Então, esse aqui é um trabalho que nós publicamos em 2015, nessa mesma conferência, onde a gente trazia uma abordagem diferente do que eles vinham trabalhando. Né? Eles trabalhavam com os fatores humanos e sociotécnicos, mas não com a ISO. E a gente faz um merge dessas, olhando, né, o que é avaliado dessas diferentes abordagens, tanto, vamos assim dizer, da IMEA, quanto na abordagem da ISO. Então, tem algumas coisas que são iguais, né, usabilidade, eficiência, e outras que são próximas, né, mas não tão, elas trazem uma proposta. E, a partir disso, né, a gente engloba e coloca como uma avaliação esse caminho aí de trazer todos esses itens como um processo de avaliação das intervenções, né? Agora a gente está chamando avaliação de intervenções de saúde digital, mas a gente falava de uma forma um pouco mais simplista de sistemas de informação em saúde. E isso também engloba, né, alguns passos, né, que é todo o processo de avaliar. Né? Então, quando a gente está avaliando uma intervenção de saúde, a gente tem um aspecto, a gente precisa definir quais são os aspectos que serão avaliados e como esses aspectos serão avaliados. Né? E aí até chegar ao passo, né, de comunicar esse resultado, de como trabalhar essa abordagem. E dentro disso daqui, existem diferentes formas, né, e métodos de fazer uma avaliação e mesmo formas de desenvolver as intervenções de maneira que você possa fazer as avaliações no momento em que ela está sendo desenvolvida. Então, você faz centrado no usuário, tem toda uma característica, né? E
por exemplo, quando a gente fala nesse usuário aqui, nas intervenções de saúde, os usuários são tanto todos os cidadãos que podem ter acesso, né? São especificamente pacientes, são os profissionais de saúde que estão envolvidos, que vão utilizar aquela intervenção. Então, todo esse aspecto aí passa, né, a ser trabalhado, né, que é a pergunta, né, de qual é a pergunta, né, a questão de usabilidade, confiabilidade. Então, que tudo isso pode ser trabalhado, né? E aí a gente tem uma infinidade de métodos que podem ser utilizados, que é questionários, think aloud, avaliação heurística, né, critérios econômicos, avaliação se a intervenção realiza ou não uma tarefa, né? E dentro desse universo, a gente tem métodos que são usados para cada uma dessas fases. Então, a fase de avaliação, a fase de tarefas, propriamente dita, desculpa, eu falei fase de avaliação, que ali eu estou enxergando em que fase, né, o método é aplicado, numa fase exploratória, na fase de especificação do sistema, da adaptação e evolução. Então, eu tenho métodos que podem ser usados, né, em cada uma dessas fases. E o que também leva a essa escolha do método que a gente vai trabalhar tem a ver com a confiabilidade desse método, a questão de grau de dificuldade que esse método tem, né, para ser aplicado. Então, quanto mais difícil a aplicação, existe maior restrição que ele seja aplicado, porque a gente não tem pessoas treinadas e o custo, né? Então, a gente tem que usar um equilíbrio, a gente sempre quer a maior confiabilidade com menor grau de dificuldade e menor custo, né? Então, a gente escolhe os métodos, né, baseando nessa questão. Então, por exemplo, a avaliação de tarefas e critérios ergonômicos, né, eles têm então essas são as fases que eles podem ser aplicados, então eles têm todas essas fases, a confiabilidade dele, né, aqui lembrando, que a gente tem as 3 carinhas, o maior, né, o custo é um custo médio, a dificuldade e o custo são médios. E, então, a gente vai trabalhando com essas métricas, que são todas as métricas que vocês conhecem muito bem, principalmente nesse universo de usabilidade, eficiência, efetividade, todas as intervenções de saúde, elas passam por isso também, né? Então, esse era o universo que existia até recentemente, apesar de essa publicação que eu estou trazendo aqui da Organização Mundial de Saúde, ela é já de 2016, mas nós não estamos usando isso aqui efetivamente no Brasil. E o que essa intervenção, desculpa, o que fez da Organização Mundial de Saúde, né, compor esse documento, que é o documento para monitoramento e avaliação de intervenções em saúde digital. Tá? Na verdade, é que nós precisamos avaliar qualquer intervenção de saúde digital como a gente avalia, no caso, a vacina, né? Então, nenhuma vacina pôde ser usada, aí as vacinas do Covid, antes delas terem passado por todo um processo de avaliação, aprovação pela Anvisa e toda essa questão. E as intervenções de saúde digital, elas precisam ser feitas dessa mesma maneira.
Nós vamos ter que, e é isso que nós, na ISBIS, gostaríamos de, né, estamos trabalhando, apoiando um pouco aí o Ministério da Saúde, Conitec, Rebrates, para que a gente efetivamente tenha as intervenções de saúde digital avaliadas, né, e que existam definições de como isso deve ser conduzido. Se nós pegarmos as avaliações, né, as definições da Rebrates, né, que faz avaliações de tecnologia em saúde, né, a rede brasileira, nós não temos um detalhamento do que as intervenções dos sistemas de informação em saúde, as intervenções de saúde digital devam ser avaliadas. Elas precisam, mas não como e não o que fazer, né? E ao passo que esse documento da Organização Mundial da Saúde, ele também não é trivial, né? Ele tem toda uma série de aspectos que precisam ser trabalhados, né? Então, esse documento eu estou abrindo aqui, vamos ver se ele vai dar. Eu acho que ele está muito pequenininho, mas eu vou ver aqui, tá? Então, quando a gente, deixa eu ver se eu quis copiar lá os pedaços, mas acabou não dando certo, tá? Deixa eu só fazer aqui só um minutinho, que senão eu já tiro aqui, né? Então, nós temos aqui no documento ele está hoje me bloqueando aqui, que foi um documento que eu preparei aqui para nós. Então, são todas essas etapas, deixa eu ver só se consigo, eu não consigo mais aumentar, né, aqui. Deixa eu só fazer aqui um minutinho, desculpa, eu tinha testado antes e ele deu certo, sempre assim, deixa eu fazer um download, se ele vai me deixar aqui, mas não adianta. Bom, então, quando a gente fala no documento eu não queria, desculpa, vamos voltar aqui, né? Não vou segurar vocês com essa meu atrapalho. Então, esse documento da Organização Mundial de Saúde, ele traz todos os passos que a gente deve seguir para avaliação de intervenções em saúde digital. Então, muito mais do que a gente vinha trabalhando anteriormente, que quais são os métodos, quais são os aspectos que devem ser avaliados, aqui ele diz como, tá? E como conduzir um monitoramento. Então, nós vamos ter que fazer uma intervenção de saúde digital, eu vou colocar um novo chatbot, a gente estava conversando aqui, e eu preciso que esse chatbot, para triagem de pacientes com AVC, eu tenha um conjunto de pacientes ou de indivíduos que foram atendidos, fizeram uma triagem pelo chatbot e rapidamente chegaram ao atendimento na unidade especializada, e tem que ter um conjunto que não fez. Então, a gente vai ter que ter todas essas intervenções avaliadas e acompanhadas, como a gente faz com medicamento, como nós fazemos com qualquer, né, tratamento. Então, se eu tenho um novo procedimento, uma nova característica dentro do meu ambiente de saúde, eu tenho que avaliar. Tá? Então, essa é o caminho, e quando a gente coloca aqui o papel da SBIS, ele é o papel justamente de trazer essa discussão à tona, começar a construir diversas mãos, trazer as pessoas que estão
envolvidas nesse processo. Então, a sociedade, a Abrasco, a SBIS, a SBEB, que é de engenharia biomédica, todas as sociedades científicas, clínicas que tenham interesse, e os órgãos, né, como a Anvisa, a Conitec, o Ministério da Saúde, a gente ter uma forma de construir e apoiar essas avaliações, né? Então, a gente fomentar que dentro da Rebrates tenha uma especificação maior de como esse é o caminho. Eu peço desculpas aqui, né, que eu acabei passando 2 minutinhos a mais, mas esse era o meu objetivo, tá? De mostrar que existe um universo de avaliação. Não sei se vocês já conheciam, eu acredito que sim, que o grupo do Larissa já venha trabalhando com essas intervenções, né, do documento da Organização Mundial de Saúde, mas eu acho que esse é um ponto, e na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, nós identificamos que ainda precisamos formar e apoiar muitos profissionais nesse caminho. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e fico agora à disposição para as perguntas. Agradecemos a participação da professora Cláudia Muro e abrimos agora para perguntas. Por favor, podem se manifestar no chat ou levantar a mão. Silêncio. Ninguém se manifestou. Não, ou a gente faz aqui também, né? Vou fazer a minha pergunta. Cláudio, qual é a sua experiência na aplicação daquele protocolo lá da Organização Mundial de Saúde para monitorar e avaliar as aplicações de saúde digital? Assim, ele é um volume grande, né? Vamos dizer assim, bastante extenso, né? Vocês têm uma parte dele que aplica mais, que é mais utilizável? Como é que está essa experiência? Olha, na verdade, eu particularmente, né, como pesquisadora, o que eu tenho... nós estamos iniciando, né, um processo, todo o processo, a aplicação prática, né, então, ele não é um processo simples, né, vocês sabem, né, por exemplo, nós estamos hoje utilizando um aplicativo para acompanhamento de pacientes com AVC, tá? Então, esses pacientes já faziam esse monitoramento. É um projeto que a gente tem com Joinville, que é a região aqui, a cidade aqui próxima de Curitiba, mas Santa Catarina, que Joinville já tinha um monitoramento de pacientes com AVC. E nós estamos, todos os pacientes que saem do hospital, que saem da unidade de AVC, e que querem, né, que tenham um cuidador, porque não é tão trivial assim, eles estão saindo com esse aplicativo para fazer o acompanhamento de 30 dias, 90 dias, eles ficarem no segmento com o objetivo de evitar uma recorrência. Então, nós estamos utilizando a parte de definição de como essa avaliação é feita do manual, construindo, mas assim, o que eu posso dizer, não no completo ainda, tá? E eu confesso que aqui no Brasil, e mesmo, eu vejo muitos desenvolvedores fazendo, dizendo que avaliaram, mas não usando. E aí eu volto a pergunta para vocês. No Larissa, vocês estão fazendo essas intervenções, estão fazendo essas avaliações? Nunca vi isso, né? O palestrante fazer pergunta, né? Mas eu acho que... Aqui é um diálogo. Cláudia, sim, eu acho que a gente ainda tem uma dívida com aquele manual da OMS, que a gente ainda não esgotou, né? Mas a gente tem feito, sim. Na minha fala, que vai ser agora, né, às 15 horas, eu vou apresentar os resultados de um estudo quase experimental que nós fizemos, envolvendo, que também é uma aplicação para uso no caso, a sua é voltada para AVC,
a plataforma Zelo, que nós desenvolvemos, ela tem, assim, ela foi criada para um público mais abrangente, pessoas com algum tipo de dependência, né? E agora a gente está até ampliando esse conceito para crônicos complexos, pessoas com múltiplas morbidades, mas que é semelhante a esse público aí do pós-AVC, né? Uhum. E a gente realizou um estudo experimental, um questionário pré-uso e pós-uso, usou a escala SUS, né? Então, a gente tem usado essas escalas mais simplificadas e algumas perguntas que nós mesmos criamos. E, assim, a aceitação da plataforma foi muito boa, foi muito boa. Isso não quer dizer, eu vou apresentar esses resultados, que garanta a adesão por um longo tempo, né? Para o uso da plataforma, mas vou apresentar com mais detalhe na minha fala. A gente teve, essa plataforma, ela é bastante, assim, ela tem uma complexidade maior, porque ela tem 3 aplicações, uma para uso profissional de saúde, que são integradas, outra para uso da família e do próprio idoso, e outra para uso do gestor do serviço, né? Então, ela abrange, então, assim, não é fácil, não vai ser uma tarefa fácil, a gente se ocupou muito em desenvolver, né? A avaliação realmente vai ser um estudo aí de efetividade, quando ela já está em uso, né? A gente está tentando expandir o uso dela em municípios, com planos de saúde, então aí que eu acho que a gente vai poder avançar nessa avaliação. Dentro do que a gente, né, eu venho, no nosso grupo, ele vem trabalhando, é um pouco mais, menos com essa questão da usabilidade, se eles estão habituados. É claro que esses resultados são importantes porque eles interferem, né? Então, a gente tem uma avaliação de dois pontos importantes dentro dessa linha de cuidado do AVC, né? Para evitar a recorrência. Um desses pontos é o engajamento desse paciente. Então, nós estamos fazendo um acompanhamento que os pacientes que estão na plataforma do CARE, né, que é o CARE de Querer, do AVC, essa é uma parceria que a gente vem desenvolvendo aí com a Univision, como é que está a melhora do engajamento dele e o desfecho, se eu tenho evitado recorrência, tá? Uhum. Então, esse é o nosso foco, é menos na utilização do CARE, né? Mas mais no impacto que essa intervenção causa nessa jornada, no desfecho, e principalmente, né, evitando a recorrência, né? Então, situações que a gente consegue, houve um caso bem específico do período dessa pandemia para cá, por exemplo, que a gente identifica uma piora no manejo da hipertensão. Tá? Não foi por causa da plataforma, porque essa é uma intervenção, mas porque a plataforma está sendo usada a partir do momento que o paciente foi internado na unidade de AVC. Né? Então, talvez tenha sido, a gente está explorando, mas alguma coisa que aconteceu com o fechamento das unidades básicas que foram focadas para o Covid, remanejamento de profissionais para a linha de frente e toda essa questão. Mas o que aconteceu é um aumento da questão da hipertensão, né, de casos, né, de falta de controle, né, e efetivamente um aumento até de AVCs hemorrágicos, né. Então, isso, assim, é uma avaliação não da plataforma em si, né, da utilização, mas é uma avaliação que a gente permite fazer por estar usando ela e fazendo esse acompanhamento. Tá? Então, a gente mudou um pouco o foco, a gente está nesse foco de ver como que a intervenção de saúde digital impacta vamos assim, nos desfechos, tá? Que esse seria o nosso principal foco com a utilização do documento da Organização Mundial de Saúde. Sim, eu vou pedir ao Dorico
a licença para passar a palavra, se ele puder deixar os comentários dele para depois da fala do professor Cordioli, que a gente está com um atraso aí na agenda. Pode ser? Isso. E aí eu gostaria de pedir também à professora Cláudia, se puder responder aqui no chat a pergunta da Isis Siqueira, né, para nós ganharmos também. Bem rapidinho, eu queria só fazer uma pergunta, um convite. Faça sim. Muito obrigada. Rodrigo quer fazer um Pode fazer. É só fazer um convite, rapidinho. Não, a Cláudia e o Cordioli já estão aí, aproveitar, parabenizar a Cláudia pela brilhante exposição, né? E o Cordioli que está chegando agora. Cláudia, a gente está organizando um e-book, é uma pós-doutoranda nossa, e ela está organizando um e-book sobre exatamente a questão da saúde digital. E a gente está preparando o termo de referência, a gente vai mandar para vocês, e é exatamente para que a gente possa começar esse debate aqui no Brasil, certo? Uma coisa nova que aí foi lançada em 2018, tem várias publicações que foram lançadas em 2019, 2020, mas aí veio a pandemia. Com certeza a pandemia estressou muito em todos os países as questões, as soluções, as intervenções em saúde digital. E aí eu estou com uma pós-doutoranda que um dos produtos dela é organizar esse livro, e a gente já está concluindo o termo de referência, eu vou mandar para vocês, e a gente quer a participação, tá? Obrigada pelo convite, será um prazer, sim. Mas eu acho que, como a professora Ivana colocou, eu sei que nós não temos aqui, eu acho que o Larissa, né, e todo o grupo, sem sombra de dúvida, é o grupo que mais está avançado em intervenções, em avaliação, né, de intervenções de saúde. Então, a gente precisa construir isso aí, acho que a experiência de vocês é fantástica, né, esse trabalho. Eu vou estar acompanhando aqui, muito obrigada, e boa tarde, professor Eduardo, aí acho que vamos